de agosto, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler Jeremias 45 ao 48. Vamos lá? A promessa de Deus a Baruque. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram estas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo, eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque, estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda essa terra. Será que você está querendo ser tratado de um modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, Senhor, falei. Capítulo 46, a derrota do Egito em Carquemes. O Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército de Neco, rei do Egito, que foi vencido em Carquemes, perto do rio Eufrates, pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Isso aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte: os oficiais egípcios gritam, aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar. Os soldados não conseguem fugir. No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é este que vem subindo como o rio Nilo, como um rio inundando as suas margens? É o Egito subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. O Egito disse, vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os seus moradores. Egípcios, mandem os cavalos saírem e façam os carros de guerra correrem. Mandem os soldados avançarem, os homens da Etiópia e da Líbia, que carreguem escudos, e os homens de Lude, que atiram flechas com seus arcos. Esse é o dia do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Hoje ele se vingará. Hoje ele castigará os seus inimigos. A sua espada os devorará até não querer mais e beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá as suas vítimas em sacrifício no norte, perto do rio Eufrates. Povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota. A terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia veio atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte: anuncie isto nas cidades do Egito, em Migdol, Mênfis e Táfnis. Preparem-se para se defender. Tudo o que vocês têm será destruído na guerra. Por que foi que o seu Deus poderoso caiu? Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram, e disseram uns aos outros: vamos depressa, vamos voltar para casa, para o nosso povo, e assim escaparemos da espada do inimigo. Deem ao rei do Egito este novo nome, falador espalhafatoso, o homem que perdeu a sua oportunidade. Sou eu, o rei, quem está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que outros montes e o Monte Carmelo fica acima do mar, assim também aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca, mordida por um moscão que vem do norte. Até os seus soldados pagos para lutarem são tão mansos como bezerros gordos. Não ficaram firmes para lutar. Todos eles viraram as costas e fugiram, porque chegou o dia da sua desgraça, chegou a hora da sua destruição. O Egito foge, assobiando como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam a sua floresta, onde é tão difícil entrar. Os seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos
do que gafanhotos. O povo do Egito está humilhado porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: Eu castigarei Amon, o Deus de Tebas, e também o Egito, os seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os entregarei aos que querem matá-los, isto é, o rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde, o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Deus salvará o seu povo. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los. Destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei. Mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas, quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. A mensagem a respeito dos filisteus. Antes do rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, no norte as águas estão subindo, e de lá vão correr como rio, no tempo de enchente. Elas cobrirão a terra e tudo o que nela existe. As cidades e os seus moradores, eles gritarão pedindo socorro. Todos nessa terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos e caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que a cidade de Tiro e Sidom recebam a ajuda dos seus aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste, e os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam, espada de Deus. Quando é que você vai parar de matar? Volte para a sua bainha. Fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar, se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Capítulo 48. A destruição de Moabe. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Kiriataim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Esbom o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmém, e nela só restará o silêncio. O povo de Oranaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas, as crianças estão chorando. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luite. Ouçam seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Ouve-se gente gritando: depressa, fujam para salvar a vida. Corram como jumento selvagem do deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Quemos, será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Prepare uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído e as suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. A destruição das cidades de Moabe. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como vinho guardado, que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor nunca mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar em Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu Deus Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídos, e os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando.
O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça dessa nação está chegando, a de sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam, o seu grande poder se acabou, a sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibom, desçam do seu lugar de honra e sentem-se no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na beira do caminho e esperem. Pergunte aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pelas margens do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jaza, Mefaate, Dibom, Nebo, Bet, Diblataim, Kiriataim, Bet-Gamu, Bet-Meão, Queriote e Bosra. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e sua força foi destruída. Eu, o Senhor, estou falando. A humilhação de Moabe. E o Senhor continuou: façam com que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem suas cidades e vão viver no meio das rochas. Façam como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso e soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Kiriat-Eres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jaze. Cidade de Sibma, você é como uma parreira. Seus ramos passam por cima do Mar Morto e vão até a cidade de Jaze. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até Jaza. Pode ser ouvido pelos moradores de Zoá e até em Oronaim e Nova Eglate. O próprio riacho Nirim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas nos altos dos montes e de oferecer sacrifício aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso, o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Eres, como alguém que toca música de enterro numa flauta, pois tudo o que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupas feitas de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe, como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado. Gritem, a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruína e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Moabe não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom. Mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adorava o deus Quemos foi destruído e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Uau, que leitura extensa nesse último capítulo. Você percebeu que esses capítulos que a gente lê hoje, 45 ao 48, amanhã a gente vai dar essa continuidade do 49 ao 50, é o penúltimo dia para a gente encerrar
Jeremias, aí o título dos próximos capítulos é o seguinte: a condenação dos Moabitas, a condenação de Edom, a condenação de Damasco, a condenação de Quedar, Elão é condenado, a tomada da Babilônia. Resumindo, para a gente entender, vai ser difícil a gente conseguir encontrar amanhã alguma palavra em específico, porque eu já quero trazer aí um contexto do que a gente já vai falar amanhã e do que a gente já está falando hoje. É uma continuidade. A gente percebe que Jeremias começa falando do julgamento de Deus para quem? Para Jerusalém, para o povo de Deus. Bem no início, o livro todo basicamente é falando desse julgamento de Deus ao pecado do povo, ao pecado do povo de Deus. Aí agora a gente entra dentro do contexto onde Deus começa a julgar as nações ímpias, as nações pagãs. Aí eu me lembro de 1 Pedro 4,17. Se o juízo de Deus começa pela sua própria casa, qual será o fim daqueles que não temem a Deus? Porque o juízo de Deus começou com Jerusalém. Aí agora Deus vai e traz esse juízo sobre o mundo, sobre as outras nações. E o que eu achei mais lindo de tudo que eu li aqui é que o Senhor fala no versículo 36 do capítulo 48. Por isso meu coração chora por Moabe. Olha que coisa linda. E pelo povo de Kir-Eres, como alguém que toca música de enterro numa flauta, pois tudo que tinha acabou. Ou seja, Deus ele tem o mesmo coração, tanto para tratar com Jerusalém, como para tratar com os povos pagãos. E qual é a intenção de Deus de trazer o juízo sobre os povos pagãos? É óbvio que o que a gente está falando aqui traz um conceito apocalíptico. Traz esse conceito de quando o Senhor fala aqui nesses capítulos, ele fala especificamente de que naquele dia esses povos lamentarão porque os seus deuses não puderam lhe salvar e se voltarão para ele. Ou seja, qual é a razão, o motivo de Deus de manifestar esse juízo sobre as outras nações? Atrair o coração das nações a ele. E aí, mais uma vez, a gente vai falar do que a gente já tem falado em tantos outros devocionais. A gente precisa enxergar por trás do juízo o amor de Deus. A mesma coisa que ele fez com Jerusalém. Ele não tem prazer no sofrimento. Não, inclusive ele sofre de ver o povo tudo por sofrendo. amor, né? Sempre por amor. Por exemplo, nós temos 2 filhos. Eu já teve ocasiões de eu disciplinar o Samuel duramente, rigidamente. Igual a mim. Igual você, o Caleb. Como é que você se sentiu nessa hora? Nossa, péssimo, né? É mal, você fica com o horrível. coração partido. Você mesmo. faz porque você tem que fazer. O coração fica partido. Eu vou inclusive usar aqui uma passagem bíblica, né? Não arrede a vara das costas do seu filho para que quando ele cresça, ele não te envergonhe, né? Então, é óbvio que eu tô falando isso com um equilíbrio, né? Não tô falando com uma violência. Eu tô falando com uma disciplina, a correção, disciplina, o castigo. Né? Exato. Infelizmente, a gente vê que quanto mais se isenta os filhos da disciplina, do castigo, da correção, pior essas crianças serão como adolescentes, pior esses adolescentes serão como jovens, pior esses jovens serão como adultos. Ou seja, a gente disciplina, mas a gente sofre. Mesmo que seja tirar alguma coisa que gosta, mesmo que seja qualquer coisa que verdade, bem vai pontuado. doer. Sim, vai doer. Mas por quê? Porque a gente visa um bem maior. Então, por mais que doa no coração de Deus trazer o julgamento sobre Jerusalém e trazer o julgamento sobre o mundo, imagina Deus, né? Ele, sem sombra de dúvida, faz isso visando um bem maior. Por amor. Não é isso que Jesus disse? Não tema aquele que mata o corpo, mas tema aquele que tem poder para matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Deus. Então, esse temor que nós precisamos ter por Deus, entender o seu juízo, porque o juízo dele nesta vida vem para salvar a nossa eternidade. Dura coisa é quando você vê alguém fazendo coisa errada, pecando, transgredindo, desobedecendo a Deus e as coisas continuam acontecendo tranquilamente na vida dessa pessoa. Por quê? Porque quando alguém peca, quando alguém transgride e vem a disciplina, a palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que aquele que recebe a disciplina, esse é filho. Se aquele que recebe a disciplina não recebe e não aceita, a palavra diz que esse já não é mais filho, é bastardo. Uau.
Então isso é muito forte. É forte. Então o que a palavra de Deus está trazendo aqui pra gente através do livro de Jeremias é o quê? O juízo do Senhor vem sobre os seus servos e vem também sobre o mundo. E aí eu vou falar uma palavra aqui que eu vi um pastor americano dizer. Quem são aqueles que mais devem temer o juízo de Deus? Os filhos de Deus. Os pastores. Aqueles que ensinam a verdade. Aqueles que falam em nome Aqueles que falam em nome de Deus. Porque o juízo de Deus, além de começar pela casa dele, vai começar no altar dele. Através daqueles a quem muito confiou forte. algo, né? Isso é muito forte. Por isso que a palavra diz, a quem muito é dado, Muito é cobrado. muito será cobrado. Então fica com essa palavra e não se esqueça. Sim, a quem muito é dado, muito será cobrado. O juízo dele começará por nós, pelo altar, pela casa dele. Mas, sem sombra de dúvida, esse juízo ele sempre virá para trazer-nos, para atrair o nosso coração Sempre virá no amor para de Deus, ele, né? Por sem causa do sombra amor de dúvida. Deus. E que esse juízo, sim, alcance a outros, para que através do seu juízo, os demais possam também conhecer a manifestação do seu amor. Amém. Amém? Ô, gente, a carinha dela. Deus Até amanhã. abençoe. Deus abençoe.